Do livro Vinha de Luz, capítulo 45 de 180, Necessidade Essencial, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 45 de 180, Necessidade Essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, Lucas 22, 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou, assim, o Cristo a necessidade essencial da criatura humana, no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros, com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós, agora, com o capítulo Necessidade Essencial. Neste capítulo, Emmanuel utilizou a passagem evangélica quando Jesus disse a Simão Pedro: "Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça." É muito conhecido no Evangelho de Jesus a questão de Simão Pedro, que por 3 vezes disse que não conhecia Jesus. Negou Jesus, portanto. Por isto que ele, antes de tudo isso que aconteceu, ele disse para Pedro que tinha rogado por ele, para que a sua fé pudesse ficar firme. Por isto que Emmanuel começa a dizer: justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai,
a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Emmanuel então diz que o fato que Jesus já sabia que a fé de Pedro era uma fé carente. E por isto ele orou por ele e falou para ele. E também que o motivo era que ele era muito preso ainda às coisas materiais. Ele ficava muito preocupado em que faltar recursos físicos para ele. De certa forma, era uma necessidade que o levava a ficar com a fé vacilante. Nessa segunda parte, ele diz: declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus. Num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Emmanuel explica que a questão da fé, como ele disse que a necessidade essencial da criatura humana, que é a fé. E agora estamos nos reportando a nós mesmos. Como vai a nossa fé? Nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa fé, principalmente nesse momento que nós estamos passando por uma pandemia. Como está a nossa fé? Isto é muito importante, nós fazermos uma autoanálise para saber como anda a nossa fé. Continuou dizendo, testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Ele está afirmando que, devido à nossa atual conjuntura, esta fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Por isto, não nos preocupemos muito com a nossa fé vacilante, assim como era a fé de Simão Pedro. E tenhamos paciência conosco mesmo a respeito da fé, se ela for vacilante. Emmanuel continua dizendo que reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. Aqui está o motivo pelo qual nós não devemos nos desesperar. Porque se nós temos uma fé vacilante, se está bem, nós então ficamos com a fé. Mas se alguma coisa não vai bem, nós começamos a ficar com a nossa fé vacilante. Achar que Deus já não está olhando para nós e outras coisas mais. Por isso que ele diz aqui que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias. Ou seja, essa segurança é essa segurança da fé. E ele explica por quê. Porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la. Exatamente isso. Nós estamos com uma fé robusta, porque está bem. Mas quando vem a dificuldade, nós já interrompemos aquela fé, porque já achamos que não vai dar certo. E ele dá alguns exemplos para que a gente possa entender esses pequenos acontecimentos que podem ocorrer nas nossas vidas. É a ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade,
podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Então, isso que foi relatado são coisas pequenas, mas que podem afetar a nossa fé em Deus. Nesta outra parte, ele diz: em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Ele está nos alertando para essa questão, porque nós temos que viver sabendo que um dia vamos desencarnar, mas com fé, que esse dia somente Deus sabe. Por isso que ele diz assim: em plena oficina humana, isto é, em pleno trabalho, desenvolvendo o seu trabalho no dia a dia, é imprescindível reconheça a transitoriedade dos bens transferíveis. Hoje você tem um carro, uma bicicleta, uma moto. Hoje, aquilo está com você. Amanhã pode estar na mão de outra pessoa. Não é assim? Porque essas coisas materiais são todas transferíveis. Basta você ficar acamado, basta você desencarnar, que logo, logo tudo passa para as mãos de outras pessoas. Por isso que ele diz, continuando, mobiliza-os sempre. Ele está dizendo para mobilizá-los. Mobilizar essas coisas materiais, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Então, enquanto nós estamos preocupados muito com as coisas materiais, nós não vamos ter tempo para as coisas espirituais. Mas ele está nos chamando a atenção para que nós possamos, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nós possamos nos amar uns aos outros, com fidelidade e devotamento. E ele nos fala ainda: convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Informa ele, então, que nós temos que nos convencer que essa fé viva que nós possamos ter, ela vai na nossa vitória final, no eterno óleo do divino, isto é, do de Deus, e que vai nos sustentar toda a nossa vida, esta luz de Deus. É uma lição magnífica que nos exorta a pensar sobre a fé que nós temos, que nós estamos exercendo, que também não vai da noite para o dia conseguir uma fé robusta, mas acima de tudo, que nós possamos estar bem presentes, bem ativos, para saber se nossa fé está sendo vacilante, muito ou pouco, para que nós possamos cada vez mais fazer com que essa fé fique robusta e que nós possamos ultrapassar todas as pequenas coisas pelas quais estiverem em nosso caminho. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.